TikTok foi banido pelo presidente Biden. Ele assinou uma lei que passou, obviamente, pelo Congresso, né, Senado e a Câmara deles, né, que é a Casa dos Representantes, que bane o TikTok. Então, agora, a partir da assinatura dessa lei, o TikTok vai ter 9 meses para fazer o desinvestimento. Não tem uma tradução boa para isso. Que é basicamente, o TikTok não está banido dos Estados Unidos, porém, eles vão ter que vender a empresa para uma empresa que não seja chinesa, até onde eu entendi, em 9 meses. E ele acabou de passar recentemente pelo Senado e foi meio com apoio bipartidário, tá? Geral, tanto os democratas quanto os republicanos, eles apoiaram na Câmara e no Senado. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer agora, porque pela definição dessa lei disso que foi assinado, o TikTok, de fato, ou sai dos Estados Unidos, ou a empresa que é dona dele, que é uma chinesa chamada ByteDance, vai ter que vender para uma outra empresa, provavelmente uma norte-americana. Isso é uma coisa meio complicada agora, porque a gente tá tendo toda essa discussão sobre liberdade de expressão, sobre esse tipo de coisa, e o que aconteceu agora nos Estados Unidos é que, principalmente os políticos, né, eleitos que, tanto da Câmara, tanto a Casa dos Representantes, quanto do Senado americano, que estão ligados aos comitês de inteligência, a parte de inteligência dos Estados Unidos, estavam apoiando muito a aprovação disso, porque segundo eles, também segundo a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, o TikTok representa um risco para os americanos, porque, pela lei da China, tudo que o governo pedir para uma empresa chinesa, ela tem que fornecer. E, obviamente, o TikTok coleta dados de muitos americanos, porque é um aplicativo muito popular nos Estados Unidos. E isso tornaria o público americano e os Estados Unidos vulneráveis a esse tipo de coleta de informação e fornecimento de informação para o governo chinês. Essa é a argumentação deles. O TikTok tentou, durante todo o tempo, oferecer várias seguranças. Apesar da ByteDance ser uma empresa chinesa, o TikTok, ele tá dentro do guarda-chuva da ByteDance, mas ele por si é uma empresa de Singapura e dos Estados Unidos, tá? O CEO é de Singapura e ele estabeleceu vários tipos de colaboração com o governo americano para fazer o monitoramento de dados. Ele estabeleceu um isolamento de dados dos Estados Unidos para eles, em teoria, não serem vazados para outros lugares. Tem detalhes técnicos disso. Eles trouxeram empresas americanas também para trabalhar junto com ele neles e certificar essa proteção de dados. Mas, de qualquer forma, essas coisas não serviram para o governo dos Estados Unidos. Claro que o governo dos Estados Unidos não colocou todos os detalhes do que justificariam o porquê dessa necessidade de proteção do público americano, mas todo mundo que teve acesso a dados sigilosos de segurança, tá falando assim, confia em mim, inclusive os políticos, confia em mim, gente. A gente tem que acabar com isso. E, de fato, essa lei foi aprovada no Senado e na Câmara, foi um pacote de leis, tá? Junto com a lei também para poder prover 95 bilhões de doação, né, militar para a Ucrânia e para Israel. Aí no meio também estava o banimento esse negócio de desinvestimento do TikTok. E agora a gente não sabe o que vai acontecer. O TikTok disse que não vai vender, tá? Eles não vão abrir mão. Preferem sair dos Estados Unidos. Mas também a gente tem que considerar uma coisa. Eles obviamente vão disputar isso em corte. É constitucional o governo americano fazer isso? Obrigar uma empresa a ser vendida? Por questões de segurança? E é claro que o governo americano deu 9 meses, mas eu acho muito difícil desse prazo acabar em 9 meses. Eu não duvido de um cenário em que a gente tenha anos de disputa judicial. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas os Estados Unidos, de fato, puxou o plug, né? Tá tentando puxar o plug do TikTok. Acabar com o TikTok em território americano. Isso, pra mim, é o fim do TikTok no Ocidente. Por quê? É o maior mercado, né? Porque, mesmo você sendo brasileiro, boa parte do conteúdo que você, que os europeus, que as outras pessoas do resto do mundo consomem, é produzido nos Estados Unidos. Boa parte do conteúdo de criadores brasileiros é copiado de criadores. Brincadeira, mas tem muita gente copia. Então, assim, tem um impacto não só para o governo, para o mercado americano, que provavelmente deve ser um dos maiores, se não o maior mercado do TikTok em termos de receita, né? Os Estados Unidos têm muito dinheiro. Mas também é um mercado que é fonte de conteúdo que o mundo inteiro consome. Aqui no Canadá, tipo assim, vive em função dos Estados Unidos. É muito... Aqui, ainda mais que a língua é a mesma, né? É básico. E a cultura, né, também. Tipo assim, é muito próximo. Então, basicamente, como aqui tem muito menos criadores, se acabar lá, automaticamente mata aqui também. Mesmo que não se tenha uma medida semelhante por parte do Estado aqui, é muito difícil você ter sobrevida, né? Você não tem tantos criadores canadenses para abastecer com novidade, assim, para movimentar, eu acho.
E não só isso. A gente tem também aqui uma notícia agora que talvez a DJI seja a próxima a ser banida dos Estados Unidos. A DJI, eu vou falar assim, a empresa que mora no meu coração, que tipo, os drones, elas são sensacionais. Não, salva a gente, né? Não, os drones da DJI são tipo assim... Eles resolvem os problemas, é maravilhoso. Entrega tudo. Tipo, não tem nenhuma empresa que chegue perto em termos desses drones voltados para consumidores. Com preços, entre aspas, acessíveis. Eu digo preço acessível, obviamente, que é caro, mas eu digo acessível no sentido de você não precisa do orçamento de uma grande produção para poder usar. Eles já estão estudando por quê. O problema da DJI é porque é drone. Porque ela faz log, tem coisa de salvar as coisas nas nuvens e de fato, sendo uma empresa chinesa, se o governo chinês pedir dados para ela, ela pode fornecer dados que são problemáticos para os Estados Unidos, né? Você voa seu drone aí perto de uma base, ó, a gente tá vendo aqui que o cara logou, a gente tem o log do voo dele, né? Eu não sei se a DJI oferece algum serviço de salvar as coisas nas nuvens, mas a gente tem um log aqui do voo dele, voa perto dessa base dos Estados Unidos, a gente quer ter essas imagens, você pode, por favor, puxar aí e mandar pra gente? Eu não sei se isso é possível. Eu sei que a DJI, ela mantém os logs, porque você precisa do log para poder reivindicar seguro, tá? Se você tiver seguro do seu drone com eles, seu drone quebrar, desaparecer, para determinar que o que aconteceu vai ser coberto pelo seguro, como aconteceu comigo, com o meu, você tem que mandar o log para eles de voo, que é tipo assim, tudo de voo. Para eles determinar, tá aqui o drone parou de ter contato com o controle pra aqui. rastrear tudo que foi contado, Exatamente. Né? Para garantir que não é você que quebrou o treco. Então, eu não sei se eles têm um serviço de nuvens também, mas, por exemplo, se você cruzar um serviço de salvar imagens nas nuvens com log, você poderia, por exemplo, pegar as imagens de alguém que sobrevoou perto de alguma área sensível, tá? E aí o governo chinês poderia ter acesso a isso. Isso eu tô só especulando, tá? Não tem